Muita paz a todos. Meu nome é Ana Maria e hoje me cabe a alegria e a responsabilidade da condução da reflexão. Então, de início, nós sempre pedimos o silêncio que é tão imprescindível. E neste momento, o comprometimento. O comprometimento porque, como não podemos ir à casa espírita, a área física da casa espírita, cada lar nosso se torna o ponto de referência e luz da casa espírita. Então, nós sabemos que os amigos espirituais contam conosco. Eles adentram aos nossos lares para que ali possa se fazer um ponto de energia e de luz. E essa luz vai ajudar muita gente que está necessitada. Que possamos, então, começando conosco, claro. Então, que possamos nos comprometer com este momento. Para dar início à nossa tarefa, vamos fechar os nossos olhos e oferecer uma prece. Nesta tranquilidade, nessa harmonia, vamos colocando os nossos sentimentos e pensamentos em Jesus, em tudo que Ele tem a nos oferecer. Agradecer imensamente a este Pai, justiça e bondade, que nesse momento derrama sobre cada um de nós as benesses do mais alto, nos chamando a atenção de que devemos, dentro da nossa reforma íntima, no esforço do dia a dia, termos a consciência de que fazemos parte desta grande mudança e devemos fazer a nossa parte. Ampara-nos, Senhor, nesses poucos minutos, que estejamos junto de Ti nesse momento, envolvidos na alegria de aprender e assim seguir servindo ao infinito bem em nome do amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre que assim seja. Certo crente que soube que ele deveria, para evoluir, escalar a montanha da ciência, assim ele o fez. Caminhando ele foi, e nesse caminhar, que demorou muitos e muitos anos, ele foi trocando de vestes. Durante o caminho, a roupa foi ficando rota, ou se não rasgada, ou as sandálias já não lhe serviam, e assim, apesar da jornada extremamente dura, cansativa, que lhe exigia um esforço muito grande, ele encetou com vontade e muito desejoso de aprender. No caminho ele foi deixando as outras roupas e trocando por outras, como dissemos, roupas mais novas, roupas melhores, e ele sabia que esse caminhar iria levá-lo até o céu. Até que chegou um ponto em que ele conseguiu chegar ao cume da montanha e lá, para sua alegria, um anjo o aguardava. Saudou-o, parabenizou-o e entregou a ele como se fosse uma coroa, um presente. E ele recebeu aquilo, muito orgulhoso de si, porque assim como nós, não é mesmo? Tudo que é conseguido com muito esforço, com muito trabalho, a gente se sente orgulhoso. E assim foi. Quando ele pensou que o anjo ia lhe dizer, segue em frente e vai para o céu, o anjo falou-lhe, meu irmão, conseguisse chegar até aqui com grande esforço, com grande vontade, e isto é muito valoroso. Mas para que consigas caminhar até o céu, precisas antes fazer uma avaliação do caminho que fizeste. Então, peço-te que retornes pelo caminho que fizeste, observes e depois venha me trazer notícias sobre o que viste e também as tuas impressões. E assim o nosso querido irmão fez. Retornando ao caminho, um tanto quanto que chateado, porque ele achava que ele já tinha resolvido tudo,
já havia conseguido o que ele precisava para que ele conseguisse adentrar ao céu. Na nossa mente, nós pensamos que adentrar a este mundo é não fazer nada. E, na verdade, em sua mente ainda pairava isso. E ele fez o caminho de volta. Ao fazer o caminho de volta, ele notou o lugar completamente do que ele havia visto. Quando ele viera, ele percebera uma total solidão. Não havia nada. Não haviam pessoas, não havia nada. Era um caminho completamente solitário. Pedras, algumas árvores, mais lugares secos, mas não havia ninguém. E na volta, espantou-se ele de ver várias pessoas. Eram centenas. Ele ficou impressionado. Ué, não encontrei com ninguém? Como é que pode isso, né? Mas ele foi indo. Começou a perceber o quão ridículas as pessoas eram, porque elas estavam vestidas de cada maneira, cada jeito, tinham atitudes que ele achava absurdas, limitadas, ignorantes. E ele foi descendo, e conforme ele ia passando, ele ia rindo e fazendo comentários. Meu Deus, que horror, vocês não estão se observando, não. Este não é o melhor caminho, vocês estão errados. E assim ele foi. Foi até o final do caminho e depois retornou. Lá aguardava o anjo, que lhe perguntou o que ele havia visto. Ele disse: eu vi muitas coisas, eu vi pessoas horríveis. Eu vi pessoas usando roupas horríveis, tendo atitudes de ignorância, de limitação. Eu tô chocado. Primeiro que eu fui, eu não pensava que tinham tantas pessoas assim no caminho. E agora que eu voltei para ver o caminho que eu havia feito, fiquei impressionado. Quantos também estão a caminho? E quantos estão fazendo coisas ridículas até? Olha, que complicação, viu? Então ele olhou para o anjo e falou: e aí, eu posso ter as minhas asas para que eu possa chegar até o céu? O anjo então olhou para ele e falou: infelizmente não, meu irmão. Falta a ti piedade e entendimento. Não notaste que as roupas que eles usavam caminhando para cá foram as mesmas que tu deixastes para trás? Tu fizeste o caminho. Foste se desvestindo das tuas roupas durante o caminho e trocando por outras melhores. E eles estão utilizando as roupas que você utilizou para chegar até aqui também. Então, você sabia que por causa das suas observações, muitos deles desistiram do caminhar por vergonha? Muitos deles ficaram parados, não querendo fazer mais nada, sentindo desânimo? Pois então, meu irmão, se queres conseguir as asas para chegar ao céu, volta no caminho, porque agora a tarefa é que tu ampares e ajude teus irmãos, para que eles consigam chegar aqui como tu chegaste. E aí sim, quem sabe, receberás as asas para que possas alcançar o céu. É uma ótima crônica e fala sobre piedade e entendimento. Existe uma lição no livro Pão Nosso, a lição número 107, intitulada Piedade. E olha, para esse momento é tão pertinente, porque a piedade é quando você faz alguma coisa, você olha para o outro, se compadece, até se compadece do outro, vai lá e ajuda. Mas depois, aqui dentro, nós achamos que o outro podia ter se esforçado um pouquinho mais, não é? Se ele não tem, é porque ele não se esforça. Por que ele participa dessa religião tão limitada, religião de ignorantes? Vamos ajudar aquele irmão que está com problema com drogas?
Ah, mas ele é viciado. Será que se ele se esforçasse um pouquinho ele não conseguia? Ou aquele parente difícil que de repente nos busca pedindo a generosidade dos nossos ouvidos e nós até ouvimos e depois dizemos: ah, mas também, né? Fazer o quê? Não sabe fazer mais nada a não ser reclamar. Por que não procura mudar de vida? A piedade é algo muito poderoso e algo que nós estamos extremamente longe de sentir. No Evangelho, segundo o Espiritismo, acho que capítulo 13, que ele fala da piedade, ele diz o seguinte, que a piedade é filha legítima do amor. Porque aquele que é piedoso, ele não critica, ele só ajuda. Ele tem noção de que ele pode trocar de lugar com o outro, que ele pode sentir o que o outro está sentindo. E na hora lhe vem na mente, será que se eu estivesse no lugar do outro, talvez eu não fizesse até coisa pior? Então o chamamento é para que nós procuremos dentro desse coração o amor e ajudemos sem criticar, que infelizmente na atualidade é o que nós mais vemos, críticas. As pessoas estão num jogo de empurra, né? Este tem que fazer, aquele tem que fazer, quando que Jesus sempre deixou claro, faze tu. Somos nós que devemos fazer a nossa parte. Se o outro não faz, nós fazemos. Se o outro não ama, nós amamos. Buscamos dentro de nós essa energia que todos nós temos, porque todos nós temos essa luz dentro de nós. Cultivamos ela, esse amor maravilhoso. E aí estendemos as mãos aos semelhantes. Quantos que ainda pairam na ignorância? Quantos que diante de um comentário infeliz param de até tentar se melhorar por causa de ouvir uma crítica ou outra de nossa parte. E nesse momento, onde tantos que estão dentro de casa, vivendo dores extremamente graves, porque não conseguem conviver consigo mesmos, precisando de uma palavra de alento, de um carinho, de um ânimo, de uma palavra de fé, e muitas vezes, quando nos buscam, acabam ouvindo críticas. A gente até ajuda, mas ajuda condenando. E aí, nesse momento, é que nós temos que lutar para fazer a nossa parte, oferecer o nosso melhor. E quer exemplo maior que o nosso Mestre Jesus? Ele era muito piedoso conosco. Fala a verdade. Se fôssemos nós já teríamos desistido desse grupo. Não tem jeito mesmo, deixa ele à vontade com ele mesmo. Mas Jesus não. Através dos milênios e dos séculos, ele não desiste de nós. Ele faz questão de nos ajudar, de estar junto de nós, de nos amparar, de sempre nos orientar da melhor forma. Um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, agora nós temos a mídia que pode nos ajudar. Um momento como este é único. Quando nós imaginávamos que esse instrumento serviria para muito mais do que a gente pensava. E a gente vai para o computador, às vezes, para assistir um filme. Meus filhos, por exemplo, gostam muito, já são adultos, gostam de videogames. Assinam Netflix, Amazon, todo mundo trabalha, né? E eles assinam para assistir tudo. Mas hoje, esta área está se mostrando muito maior, nos oferecendo coisas muito maravilhosas. Infelizmente, como tudo que é do mundo material e é imperfeito, existem as coisas boas e aquelas que não são tão boas assim. Mas nós
nós podemos escolher fazer as coisas boas e fazer o nosso melhor. Buscar dentro de nós, primeiro, a nossa reforma íntima. Porque como é que eu vou ajudar o próximo se eu ainda não comecei a trabalhar comigo mesmo? Nós gostamos que as pessoas tenham piedade de nós. Nós gostamos que o outro nos compreenda, nos entenda. Até no Pai Nosso, nós pedimos a Deus nessa oração maravilhosa, que Deus se piede de nós. Perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados. Tenha piedade de nós, porque nós precisamos. Então, se nós precisamos, como que nós temos coragem de julgar o outro? Este momento extremamente peculiar que estamos vivendo está nos chamando a atenção a transformarmos as nossas vidas. Como nós podemos nos negar a isso, sabendo tanto que nós já sabemos, dentro da nossa querida doutrina espírita? Sabemos que somos os artífices de nossa existência, que não é um nem outro, somos todos nós reunidos que vamos conseguir galgar esta montanha de luz para conseguirmos chegar lá em cima e olharmos, não com os olhos de arrogância ou de orgulho, mas agradecidos e pedindo a Deus outra oportunidade de ajudar aqueles que ficam na retaguarda. É para isso que serve tudo que nós vamos aprender. Os amigos espirituais que coordenam essas tarefas, como essa que nós estamos fazendo, eles são assim. Já aprenderam bem mais do que nós e mesmo assim estão juntos de nós, estão nos ajudando, estão nos amparando, estão nos cuidando, estão sempre próximos de nós, procurando nos ajudar da melhor maneira, porque eles sabem o quanto nós precisamos dessa generosidade, o quanto no dia a dia ainda nós caímos e aprendemos com a doutrina espírita a levantar e seguir em frente, sem olhar para trás, mesmo porque não vai adiantar. Então nós olhamos para frente, conscientes do que foi feito, mas tendo a certeza de que a misericórdia de Deus é tão grande que as oportunidades vão surgir mais à frente. E aí nós vamos conseguindo enxergar essas oportunidades, nos renovar e reparar também atitudes equivocadas. Sabemos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E isso, a espiritualidade foi perfeita. Onde está gravada as leis de Deus? Na consciência. Ou seja, está aqui dentro de nós. Sabemos quando estamos fazendo certo e também sabemos quando estamos fazendo errado. Então, que possamos, nesse período que estamos vivendo, colocar o nosso coração da melhor forma, oferecer o nosso melhor. Quando nós mudarmos o que está dentro de nós, os nossos sentimentos, nos tornarmos mais maleáveis diante da dor do próximo, vamos conseguir nos envolver em luz de harmonia e equilíbrio, encontrar soluções para dentro do nosso mundo pessoal, para dentro da nossa casa agora, onde estamos vivendo, junto à nossa família, aqueles que nos foram colocados por Deus, nesse processo de ajuda espiritual dentro da nossa evolução. Não viemos para mudar ninguém, não viemos para criticar ninguém, viemos para nos melhorar e nos mudar. Viemos para colocar o nosso coração a trabalho do infinito bem, nos permitir ser felizes através da reforma íntima, da nossa renovação moral, porque só assim que nós vamos sentir
essas benesses que se derramam sobre nós 24 horas por dia. Deus, em sua infinita misericórdia, nos envolve luz e nos envolve em paz. Que possamos, meus irmãos, caminhar amando, sem criticar, sem oferecer palavras pejorativas ou palavras de menosprezo, porque isso é muito triste. Jesus nunca fez ninguém se sentir pequeno perto dele. Pelo contrário, aqueles que eram os mais sofredores, junto a Jesus se sentiam os mais felizes e sentiam vontade de se renovar, vontade de evoluir e crescer. Nunca, em nenhum dos relatos do Evangelho, nós vemos alguém que diante de Jesus se sentiu pequenininho. Eles sentiam sim a energia da envergadura moral de Jesus, que era muito grande, e assim envolvia aquele ser, aquele espírito, e muitas vezes ele ficava constrangido diante de tanta luz, mas não se sentir de tal forma que não conseguisse se reerguer. Todos tiveram a oportunidade no contato com Jesus. Alguns aproveitaram, alguns não. Chico Xavier foi um exemplo para nós, e um exemplo aqui, próximo a nós, não é verdade? Chico tem uma pequena crônica dele, que para encerrarmos vamos contar, né, essa pequena crônica, porque Chico era extremamente piedoso, ajudava sem criticar. Então Chico, certa feita, quando ele ainda estava lá em Pedro Leopoldo, ainda não tinha ido a Uberaba, ele trabalhava, né, porque ele era funcionário público, e havia um pedinte na cidade, já uma pessoa com uma certa idade. E ele, numa certa noite, esse pedinte acabou caindo de uma ponte. Então, como ele não tinha ninguém, foi levado ao hospital, ele teve algumas fraturas, né? Já não devia se alimentar direito, tudo. Então, ele teve algumas fraturas, foi levado ao hospital. Lá chegando no hospital, foi curado, tudo. E o Chico, que era o amor em pessoa, ia visitá-lo. Até que ele recebeu alta. E aí? Ele precisava sair do hospital, mas ele não tinha para onde ir, ele ia voltar para a rua. Só que ele ainda precisava de cuidados. Ele precisava de cuidados durante o dia, durante a noite, para tomar banho, para se alimentar, porque ele ainda não tinha condições. E o hospital não podia ficar com ele. Nós sabemos que existem determinadas regras. E aí, o que o Chico fez? Que era o amor. Ele levou o pedinte para casa. Levou ele para casa para cuidar dele. Só que o Chico trabalhava durante o dia e às vezes durante a noite. E aí ele pediu, colocou na rádio local, né, de Pedro Leopoldo, pedindo voluntários. Ele precisava de voluntários para durante o dia, porque durante a noite ele tomaria conta do senhorzinho. E assim foi. Passou uma semana, continuavam colocando lá, pedindo voluntários, o Chico se virando nos 30. Saía do serviço, ia lá cuidar do homem, ia dar comida, ia dar banho, voltava e depois ainda passava a noite com ele. Quando deu uns 10 dias depois, não havia aparecido ninguém para ajudar. Um dia o Chico, logo de manhã, estava ali na lida com ele, batem na porta, quando ele sai, ele vê duas mulheres. As duas olham nele e falam assim, olha, o senhor já conseguiu alguém para ajudar a cuidar do senhorzinho? Ele disse, não, ainda não, entre, vocês vão me ajudar? Vamos. Ah, só que tem um problema, Chico. Aí ele fala, o que é? Nós duas somos meretrizes. Nós viemos oferecer ajuda porque a gente vê que não para de sair esse anúncio lá, só que nós duas somos meretrizes. Como nós trabalhamos à noite, pensamos em ficar aqui e ajudar durante o dia. O Chico se fez de rogado? Não, minhas irmãs, entrem, que Deus abençoe vocês. E eu agradeço demais a ajuda. O pedido da rádio foi retirado e durante uns 2 meses
Elas vieram ajudar o Chico todos os dias, até ele poder sair dali, porque ele queria ser pedinte. Tem gente que gosta de morar na rua. Quando ele terminou, podia ter continuado ali, já estava bom, mas não quis voltar para a rua. E assim foi. Durante o dia, quando elas chegavam, o Chico já tinha o café da manhã pronto, e antes dele sair, eles faziam um evangelho, uma oração. À noite, quando ele chegava, à tarde, elas já estavam aguardando para ir para o trabalho também. E ele também preparava alguma coisa, e eles faziam um evangelho, e elas saíam. Com isso, elas começaram a perceber que não conseguiam mais viver daquela forma. 2 meses depois, o homem retornou às ruas e as duas vieram falar com Chico. Uma delas entrou em contato com a família, que a aceitara de volta, e ela disse que ia retornar para os pais. E a outra, que tinha o sonho de ser enfermeira, resolveu largar tudo, pegar o pouco que tinha e ir para a cidade grande tentar trabalhar onde ela gostava. Mais à frente, ele ficou sabendo que aquela que quis ser enfermeira se tornou enfermeira e a outra se tornou secretária na cidade, onde ela já vivia antes, né? Quando saiu e acabou chegando até aquele local, naquela vida extremamente sofrida que as duas levavam. Vejam que coisa maravilhosa. Que coração generoso do nosso querido Chico, que as recebeu sem julgamentos, apiedou-se delas. Naquele momento elas pediram, me ajuda. E ele disse, adentrem a minha casa. Não as rechaçou, não as colocou de lado e nem as fez se sentir pequena. Através da oração, do exemplo, daquele amor diário, elas foram percebendo que dentro delas havia um potencial e que elas não precisavam viver naquele sofrimento que viviam, escolhendo aquela profissão extremamente sofrida. Então é isso, meus irmãos. Vamos encerrando por aqui e que essas lições possam adentrar o nosso coração e colocarmos realmente, efetivamente dentro de nossas vidas. Que o Senhor nos ampare agora e sempre. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito agradecidos nós estamos, Senhor, diante da Tua piedade com os nossos corações e limitações, nos oferecendo oportunidade única de trabalho e evolução. Obrigado. Envolve-nos nesse momento de luz e paz. Ampara a nossa família, ampara a nossa casa, ampara a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. E ajuda que cada um de nós possa fazer a sua parte, servindo em nome do bem e do infinito amor. Muita paz a todos e muito obrigado pela paciência dos vossos ouvidos.